Aí pessoal, estou fazendo um trabalho legal para mostrar para vocês sobre os heat pipes, os tubos de calor. Eles têm uma capacidade extrema de trocar calor. Então, onde por exemplo a gente não consegue colocar um dissipador enorme, a tecnologia desenvolveu os heat pipes, que funcionam por capilaridade. Esse fluido que está interno ao heat pipe vai se movimentar. Ele sobe ou desce, independente de ser contra a gravidade. Num dos pontos nós vamos ter a geração de calor, a condensação, e ele vai formar um processo que vai esfriar, que vai trocar energia térmica. Então, nós temos diversos tipos de parede, diversos tipos de heat pipe. Aqui nós temos os interiores do heat pipe. Normalmente eles são feitos aí de um material, né, de um metal de alta condutividade térmica. E a gente pode ver aqui que a gente tem o modelo ranhurado, o granulado, que é de partículas, e o de tela. Aqui a gente cortou um heat pipe para mostrar para vocês. Então assim, não saiu nada de dentro. Quem pensa que vai sair algum líquido de dentro, não. Ele tem que estar na pressão e temperatura corretos. Existem vários tipos de fluido dentro do heat pipe. Depois a gente tenta explicar isso melhor para vocês. Mas aqui, olha, vocês vão ver o interior dele. Não dá para ver aqui. Eu coloquei um microscópio, né? Vamos dar uma olhada no microscópio. Difícil de ajustar aqui, mas vamos tentar. Opa, para de se mexer, Ronaldo. Dá para ver, olha, que ele é granulado, ele é em partículas. Uma coisa interessante é que muitas vezes eles são colocados juntos com outros elementos. Então a gente tem aquele lance que a gente explicou para vocês da pilha, dos últimos vídeos aí, onde a gente fala que tem diferenças de potenciais. E muitas vezes a gente vê as pessoas abrindo, cortando eles e não vê nada dentro. Então, por exemplo, muito provavelmente você cortar lá e abrir um heat pipe, você não vai achar nada dentro. Quando você cortar, ele não vai estar nem na temperatura e nem na pressão para que ele tenha o seu funcionamento efetivo. Nós vamos explicar tudo isso direitinho. Eu vou mostrar aqui para vocês algumas imagens que são legais para vocês já. É um teaser aí do vídeo que a gente vai fazer. Uma coisa interessante é que nesse dissipador temos um bloco de alumínio sólido e os heat pipes prensados, né, entre o dissipador para melhorar a troca de calor. E você pode ver que ele está escovado e planado para melhorar o contato com o die da GPU. Uma alternativa diferente é este dissipador aqui. Ele tem os heat pipes, né, os tubos de calor niquelado, porém está prensado e soldado atrás dessa placa de cobre. Você pode ver aqui, ó, tiramos um pouco da superfície e note que é cobre, né? Então a troca de calor neste tipo de montagem acaba sendo superior a este, porém é um processo mais caro para a fabricação e obviamente, né, destinado aos produtos de maior dissipação térmica, as placas de vídeo mais potentes no caso. O heat pipe é um dispositivo em forma de tubo, vedado para que não tenha influência externa da pressão. Ele tem alta condutividade térmica, devido aos materiais com que ele é construído, normalmente de cobre. Devido à sua forma, ele realiza a transferência de energia térmica em forma de calor com muita eficiência. Normalmente, eles são utilizados para melhorar um sistema de dissipação e para que não haja necessidade de uma grande área de superfície de troca, ou seja,
para que não tenhamos que fazer dissipadores muito grandes. Ele funciona em duas fases, evaporação e condensação. Na área onde ele recebe a energia térmica em forma de calor, o fluido interno evapora e se movimenta para a região mais fria, onde ele condensa e troca energia térmica. Aí o líquido condensado retorna ao evaporador através de sua estrutura. Essa movimentação ocorre por ação capilar, então ele vai funcionar mesmo se for contra a ação da gravidade. Então temos um sistema de refrigeração de duas fases. Na operação interna do heat pipe, temos também a mudança de fase do fluido interno, portanto, a ação do calor latente. Vocês devem lembrar isso da época da escola. Q igual mL. Esse L é o calor latente. Quando eu tenho a mudança de estado, eu tenho o calor específico, que é mc delta θ. Quando eu não tenho, eu tenho o calor latente, que é mL. A unidade disso daí vai ser joule por quilo, ou seja, energia por massa. Então nós temos várias propriedades relacionadas agindo dentro de um heat pipe. A mudança de estado, de gasoso para líquido e de líquido para gasoso, a gente tem isso o tempo todo. A pressão, que é muito importante, no caso a gente tem uma pressão negativa. Note, por exemplo, que se a gente tiver água a 100 graus, ela ferve a 1 atmosfera. Se a gente aumentar essa pressão para 10 atmosferas, ela vai precisar de 179 graus para ferver. No caso, é ao contrário. Se eu pegar uma seringa, colocar água dentro e puxar o êmbolo da seringa, ela vai esquentar. Por quê? Porque eu vou diminuir a pressão. Então a gente tem que fazer uma condição dentro do heat pipe adequada para efetuar a mudança de estado e também a troca de calor. Então com o heat pipe a gente tem um ciclo contínuo e muito eficiente, enquanto tiver esse gradiente de temperatura entre a área da evaporação e a da condensação. Temos a geração de calor, onde tem o chip gráfico ou o processador, e esse movimento ele vai condensar, vai transferir esse calor e vai fazer o ciclo dentro do heat pipe. A gente pode ver que ele é utilizado também para processadores. Vou mostrar um cooler bem antigo da gente, que tem os heat pipes para a gente mostrar ele bem para vocês. A gente tem um exemplo aqui, ó, de um cooler antigo que a gente tem da Cooler Master. Nós temos aqui o bloco, né, de troca de calor, a superfície de troca de calor de cobre, e ele vai utilizar os heat pipes. Esses heat pipes, se a gente olhar bem aqui, ó, eles vão até em cima. Ele vai fazer todo esse circuito, né, que eu vou explicar depois num vídeo mais detalhado para vocês. E vocês podem ver que ele vem até aqui em cima. Então, logicamente, eu vou ter a geração de calor aqui, e ele vai perdendo o calor, vai condensando, para que ele faça o seu circuito aí e promova a troca de energia térmica. Nós vamos apresentar um vídeo para vocês com tudo sobre heat pipes e as câmaras de vapor. Se você gosta do nosso trabalho, se inscreve no nosso canal, deixa o seu like e não esquece de deixar o seu comentário, o que você achou desse vídeo. Muito obrigado.